Nosso querido professor Dr. Fábio Henrique Tavares tem doutorado em agronomia, é professor universitário, escritor, evangelista, ministro do Evangelho e atualmente é diretor do Centro de Estudos Teológicos da Assembleia de Deus em Mossoró, Rio Grande do Norte. Sem mais delongas, professor Fábio Henrique Tavares. Amém, pastor Altair Germano. Eu saúdo a você e a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham nesta noite, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou feliz e alegre por fazer parte nesta noite, nesta Conferência Pentecostal Brasileira. Muito edificado com a palestra anterior do pastor Roberto José. E hoje nós nos propomos aqui a conversar com vocês a respeito da obra multidimensional do Espírito Santo no Novo Testamento. E é importante a gente entender como é que a Bíblia fala sobre a obra do Espírito Santo no Novo Testamento, que evidentemente difere da obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele não destaca muito a personalidade e a deidade do Espírito Santo. O Antigo Testamento, ele não se preocupa muito em revelar a natureza da pessoa do Espírito Santo. Mas a ênfase do Antigo Testamento no Espírito Santo é mostrar mais o que o Espírito Santo faz, mais do que o que o Espírito Santo é. Então, quando a gente lê as páginas do Antigo Testamento, nós vamos perceber mais o Espírito Santo agindo, o Espírito Santo movimentando, o Espírito Santo fazendo alguma coisa. E esta ação do Espírito Santo, nós chamamos de ação carismática do Espírito Santo no Antigo Testamento. E essa ação carismática do Espírito Santo, ela se refere à atividade ou ação do Espírito Santo na vida das pessoas, na vida de homens e mulheres de Deus. O Espírito Santo atuando tanto individualmente como coletivamente. Então, essa atuação do Espírito Santo. E agindo para quê? Com que propósito? Para ungir essas pessoas, para conferir autoridade a essas pessoas, para capacitar elas sobrenaturalmente, com poder do alto, com sabedoria, com inspiração profética, para a pessoa fazer a obra de Deus, para cumprir um propósito para o qual Deus chamou essa pessoa. Essa inspiração profética envolve aí tanto a profecia propriamente dita, é uma vocalização inspirada, também inclui a glossolalia, a profecia, é falar inspirado pelo Espírito Santo. Então, o Antigo Testamento, ele enfatiza mais essa ação carismática do Espírito Santo, e no Novo Testamento, além da ação carismática do Espírito Santo, o Novo Testamento também enfatiza a ação soteriológica e auxiliadora do Espírito Santo na vida dos crentes, na vida daqueles que já são salvos, que já têm o Espírito Santo em suas vidas, mas, além disso, o Espírito Santo, ele reveste o crente de poder para que ele faça a obra de Deus com mais eficiência. Então, a gente observa que no Novo Testamento, à medida que progride a revelação de Deus, que é progressiva do Antigo para o Novo Testamento, a gente começa a perceber que a obra do Espírito Santo no Novo Testamento, ela é multidimensional, ela envolve várias dimensões, ela é multifacetada, e é isso que nós vamos falar e nos deter nesta noite na nossa palestra. Vocês têm aí em mãos a apostila do nosso evento, e no item 2 da nossa apostila, que fala sobre promessas da concessão do Espírito Santo para os crentes do Novo Testamento,
porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele atuava de forma mais restrita e temporária, alcançando apenas algumas pessoas para realizar, chamadas por Deus para realizar determinadas obras específicas. Mas o desejo de Deus era que de derramar o Espírito Santo, ou de conceder o Espírito Santo, de fazer com que essa ação carismática do Espírito Santo fosse bem mais intensa, como também a ação soteriológica e auxiliadora do Espírito no Novo Testamento alcançasse um número muito grande de pessoas. Então, a gente vê que no Antigo Testamento, quase todos os textos do Antigo Testamento se restringem à questão da ação carismática do Espírito Santo e muito pouco se refere à ação soteriológica e ajudadora do Espírito Santo. Mas nós temos algumas profecias do Antigo Testamento onde Deus promete que depois da vinda do Messias, na dispensação atual que vivemos nos últimos dias, nesse período aí, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, Deus promete esse derramamento do Espírito Santo de uma forma bem abundante. Então, ele usou o profeta Joel, no capítulo 2, versículos 28 e 29, dizendo que derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Então, a gente observa nessa profecia de Joel que Deus promete uma ação do Espírito Santo, uma ação carismática do Espírito Santo, de uma forma muito abundante sobre todas as pessoas, não mais de forma restrita, não mais de forma temporária e não mais apenas na vida de alguns servos e servas de Deus. Então, tem essa profecia, e a gente vê também em Isaías 44 e 3, quando Deus usa o profeta dizendo: derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca, derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Então, Deus usa o profeta Isaías para falar de um derramamento do Espírito, só que no caso aqui de Isaías, como também de Ezequiel, é um derramamento do Espírito para atuar nessa ação soteriológica, auxiliadora, santificadora do Espírito Santo na vida do crente. Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 a 27, Deus disse: aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Então, a gente observa aí essa promessa da ação regeneradora, purificadora e santificadora do Espírito Santo. Em Ezequiel 39, 29, também Deus diz: derramarei o meu Espírito sobre a nação de Israel. Então, já era profetizado no Antigo Testamento essa obra multidimensional do Espírito Santo no Novo Testamento. E essa abordagem multidimensional da obra do Espírito Santo é avaliada, é colocada e é estudada por diversos autores pentecostais, e o teólogo carismático Larry Hart, ele defende uma perspectiva carismática dimensional para a obra do Espírito Santo no Novo Testamento, mas ele se equivoca em alguns aspectos, porque ele afirma que o batismo no Espírito Santo no Novo Testamento refere-se à conversão, iniciação, santificação inicial, ao empoderamento espiritual, como também à atuação destas realidades na vida cristã total. Então, ele faz uma mistura muito grande e chega a dizer que toda a ação do Espírito Santo no Novo Testamento, isso pode ser chamado de batismo no Espírito Santo. E há sempre aquela dificuldade dos
irmãos tradicionais e também carismáticos de entenderem que o batismo, confundirem batismo no Espírito Santo com regeneração, com ação soterológica do Espírito. Mas, segundo a doutrina do pentecostalismo clássico que defendemos, o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder do alto para a missão, para o serviço, para que o crente e a igreja façam a obra de Deus com mais eficiência. O revestimento de poder, o poder pentecostal, é como que afiar o machado, para que ele tenha um corte mais eficiente, mais produtivo. E a prática tem demonstrado que as igrejas pentecostais são as que mais evangelizam, são as que mais realizam missões transculturais, são as que mais ganham almas para Jesus e são as que mais crescem. O segredo está nisso. As igrejas pentecostais, elas buscam esse revestimento de poder do alto para que faça a obra de Deus com mais eficiência. Jesus mandou os discípulos irem por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, mas antes disso, vocês vão para Jerusalém, não saiam de lá até que do alto sejais revestidos de poder. Então, no pentecostalismo clássico, nós não misturamos, não confundimos as coisas. Batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder do alto para o crente fazer a obra de Deus com mais eficiência e tem como evidência física inicial as línguas estranhas, a glossolalia. Então, é assim que nós defendemos. O Roger Stronstad, grande teólogo pentecostal, que teve uma influência muito grande na teologia pentecostal em todo o mundo, ele diz que Lucas, João e Paulo enfatizam em seus escritos diferentes papéis do Espírito Santo, de modo que na pneumatologia de Lucas, o Espírito tem uma função que é relacionada ao serviço. Na pneumatologia de João, ele tem duas funções, serviço e salvação. E na pneumatologia de Paulo, o Espírito Santo tem três funções, serviço, salvação e santificação. O que significa isso? Ele defende a ideia de que o mesmo Espírito Santo que inspirou Paulo, também inspirou Lucas, que também inspirou João, e esses escritores bíblicos foram conduzidos pelo Espírito Santo para enfatizarem determinados aspectos da obra do Espírito Santo no Novo Testamento. Então, Lucas, João e Paulo possuem suas próprias perspectivas distintas, mas ainda assim complementares. Não existe na Bíblia uma questão de contradição entre Lucas, Paulo e João, absolutamente. Eles abordam de formas diferentes, mas as abordagens deles são complementares, porque as Escrituras foram inspiradas pelo mesmo Espírito Santo que garante a unidade da mensagem bíblica. Então, existe uma unidade e uma diversidade na pneumatologia de Lucas, João e Paulo. Quando a gente fala assim, pneumatologia de Lucas, pneumatologia de João, pneumatologia de Paulo, não é que eles inventaram uma pneumatologia. Eles não inventaram nada. Apenas o Espírito Santo usou esses escritores bíblicos para enfatizarem diferentes aspectos da obra do Espírito Santo no Novo Testamento. Então, nós precisamos, ao interpretar o texto bíblico, entender que existe essa diversidade de abordagens desses escritores bíblicos no Novo Testamento, mas isso em nada compromete a unidade das Escrituras. No fundo, todas as três pneumatologias são bíblicas. Só existe uma pneumatologia bíblica, é aquela que está revelada nas Escrituras, porém, Lucas ele aborda um determinado aspecto, João outro aspecto e Paulo outro aspecto. Para Larry Hart, a única obra do Espírito Santo no Novo Testamento revela três dimensões fundamentais, São tridimensional, a gente falou aqui no título da palestra, multidimensional, Então, para esse escritor, ele diz que existe a dimensão pascal, a dimensão purificadora e a dimensão pentecostal. Na dimensão pascal, a ênfase maior
sobre a salvação, sobre a conversão, com destaque aí para o apóstolo João, na ênfase purificadora, uma ênfase, uma abordagem maior em relação à santificação, à consagração, com destaque para Paulo, e na ênfase pentecostal, na dimensão pentecostal, o que é enfatizado é o serviço, o carisma, e isso é uma especialidade de Lucas. O grande problema do Larry Hart é que ele chama tudo isso de batismo no Espírito Santo. Ele confunde as coisas, como é comum os tradicionais confundirem, por causa de 1 Coríntios 12, 13, sobre aquela situação ali, que o Espírito Santo nos batiza no corpo de Cristo. E aí eles entendem de uma forma diferente. Então, nós entendemos que a obra ou a ação do Espírito Santo no Novo Testamento, ela é multifacetada ou multidimensional, no caso aqui, tridimensional, na qual o Espírito Santo atua em 3 dimensões. Primeiro, atua na dimensão soteriológica, então é o que nós estamos defendendo aqui, a obra multidimensional do Espírito Santo no Novo Testamento, atua em 3 dimensões. Primeiro, na dimensão soteriológica, atuando na conversão e regeneração do pecador. Existe também a dimensão auxiliadora, porque a Bíblia diz que aquele que em vós começou boa obra a aperfeiçoará. Então, o Espírito Santo ele atua não somente contribuindo para a salvação e a regeneração do pecador, mas uma vez convertido a Cristo, esse crente ele vai ser trabalhado pelo Espírito Santo no processo de santificação, produção do fruto do Espírito, vai andar e viver no Espírito, ser consolado pelo Espírito. Então, essa dimensão auxiliadora. E a terceira dimensão é a dimensão pentecostal ou carismática, que se refere ao batismo no Espírito Santo, ao empoderamento pentecostal para a missão. Então, essa é a abordagem que nós defendemos. Então, as pneumatologias enfatizadas por eles são orientados pelo Espírito Santo para, assim, trabalharem, de modo que as dimensões soteriológica e auxiliadora da obra do Espírito Santo são enfatizadas pelos apóstolos João e Paulo, enquanto que a dimensão pentecostal ou carismática da ação do Espírito é enfatizada por Lucas em sua obra de 2 volumes, Lucas, Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Observe que eu estou falando aqui a palavra ênfase. Quando eu digo ênfase, significa que ele se ocupa a maior parte do tempo em destacar determinado aspecto da obra do Espírito Santo. Não significa que ele é contra ou não reconhece as outras dimensões da obra do Espírito Santo. É apenas uma questão de ênfase. Lucas, ele enfatiza muito a questão da obra, da ação carismática do Espírito Santo, mas ele não é contra, e ele não deixa de reconhecer a dimensão soteriológica e santificadora. Embora haja distinção entre as pneumatologias desses escritores do Novo Testamento, elas não são antagônicas ou contraditórias. Pelo contrário, elas são complementares. Tudo é questão de ênfase e perspectiva. Isso precisa ficar muito claro, meus irmãos, porque tem muitos teólogos e muitos estudiosos que gostam de uma briga, de uma polarização, de uma peleja, e quer colocar um escritor bíblico contra outro. É como muitos têm feito em relação a Paulo e Tiago, a salvação é pela fé ou pelas obras, aquela coisa toda, mas não existe essa polarização, essa contradição entre escritores bíblicos, porque todos eles foram inspirados pelo mesmo Espírito Santo, que garante a unidade das Escrituras, a veracidade da revelação bíblica. Apenas é uma questão de ênfase. Então, um erro bastante comum cometido por vários teólogos, principalmente os teólogos cessacionistas, é tentar paulinizar os escritos de Lucas. Ler os escritos de Lucas com as lentes de Paulo. Ora, se Paulo foi um teólogo possuindo independência para falar sobre os dons do Espírito Santo, Lucas, da mesma forma, também foi.
e seu pensamento é tão relevante quanto o de Paulo. Nós não podemos, irmãos, criar um cano dentro do cano do Novo Testamento. Nós não podemos identificar essa parte é mais inspirada do que outra. Não, o mesmo Espírito Santo que inspirou Paulo, inspirou Lucas também. E Lucas, os 2 livros de Lucas, representam aí aproximadamente 1/4 do Novo Testamento. Então, nós não podemos submeter Lucas a Paulo e nem Paulo a Lucas, porque cada um deve ser entendido em seus próprios termos e considerado como inspirado, igualmente inspirados pelo Espírito Santo. Lucas não deve ser entendido apenas como narrador de fatos históricos, mas como um teólogo que escreveu a história. Quando Lucas foi escrever o Evangelho e Atos dos Apóstolos, ele tinha uma agenda teológica em mente. Ele era um teólogo pentecostal. Ele foi direcionado pelo Espírito Santo para enfatizar, para chamar a atenção da ação carismática do Espírito Santo no Novo Testamento, na vida dos crentes, de Jesus, dos crentes, da igreja, de todos nós. O famoso teólogo americano Anthony de Palma, ele diz que um escritor bíblico específico precisa ser compreendido em seus próprios termos. Então, aquela ideia, não podemos ler Lucas sob as lentes de Paulo e nem ler Paulo sob as lentes de Lucas. Cada um, primeiramente, precisa ser entendido e compreendido em seus próprios termos. Um texto paulino não pode ser sobreposto ao texto de Lucas e nem Lucas sobre Paulo. Depois que o escritor bíblico é compreendido primeiro em seus próprios termos, então seus ensinamentos devem ser relacionados àqueles de outros escritores e também relacionado ao todo das escrituras. Então, isso é fundamental, isso é muito importante. Às vezes, alguns escritores bíblicos, eles usam terminologias semelhantes para se referirem a coisas diferentes. Então, quando Lucas, por exemplo, ele fala a expressão cheio do Espírito Santo ou cheios do Espírito Santo, tanto no Evangelho de Lucas como em Atos dos Apóstolos, Lucas está se referindo à ação carismática do Espírito Santo. Por outro lado, quando Paulo fala lá em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Então, quando Paulo, em Efésios 5,18, fala deixem-se encher do Espírito, Paulo está enfatizando e destacando a obra auxiliadora do Espírito Santo na vida dos crentes salvos, promovendo a santificação, a ajuda no dia a dia, a ação do Consolador na vida do crente. Então, isso é muito importante a gente entender esses aspectos. Nos textos de João, capítulo 7, versículo 38 a 39, Romanos 8 e 15, etc., os apóstolos João e Paulo se referem à habitação do Espírito Santo no interior do crente, agindo nele, dando a certeza de sua filiação divina e fazendo conhecer o que lhe é dado gratuitamente por Deus. É cumprimento ali das profecias de Ezequiel e Isaías que a gente já falou aqui. Mas quando Lucas escreve Atos dos Apóstolos, sobre o crente receber o Espírito Santo, aí Lucas está se referindo a outro tipo de ação do Espírito Santo na vida do crente, que é a ação carismática do Espírito Santo na vida do crente. Então, isso é muito importante. E como Lucas é teólogo por direito próprio, os intérpretes devem examinar seus escritos com a mente aberta à possibilidade de que a perspectiva lucana sobre o Espírito Santo seja diferente da de Paulo. Para Lucas, o Espírito Santo não diz respeito à salvação nem à santificação, como é comumente afirmado, mas exclusivamente a uma terceira dimensão da vida cristã, que é o serviço. Então, essa é uma tese defendida por Roger Stronstad, e também a qual nós subscrevemos. Lucas, quando fala do Espírito Santo, a ênfase dele é sobre essa questão do revestimento de poder do alto, do poder
poder pentecostal. A pneumatologia de Paulo frequentemente aborda o papel do Espírito Santo na conversão do pecador e no sustento da vida de um cristão, né? No dia a dia, na edificação do crente, do crescimento espiritual do crente. João, por outro lado, ele está mais interessado nas inter-relações mantidas entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo e os crentes. Por outro lado, Lucas está mais interessado no papel do Espírito Santo na capacitação dos crentes para testemunhar. Então, quando se tenta interpretar a pneumatologia de Lucas sob as óticas de Paulo e João, ou vice-versa, então há um problema aí. E é isso que tem acontecido muito com os irmãos cessacionistas e também com muitos carismáticos, porque eles querem ler os escritos de Lucas em Atos dos Apóstolos, no Evangelho de Lucas, com as lentes de Paulo e com aquele preconceito sobre a questão das narrativas. Eles acham que a narrativa não tem doutrina, que as narrativas nós não podemos tirar ensinos prescritivos para a igreja a partir de narrativas. Isso é um equívoco muito grande, porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Lucas, ele foi um teólogo, como eu disse anteriormente, que tinha uma agenda teológica em mente. Ele tinha um propósito. Antes de começar a escrever, o Espírito Santo deu a Lucas um propósito, um alvo. Como também deu a João para escrever o Evangelho de João. Vocês lendo o Evangelho de João, lá no final, João diz que esse Evangelho aqui foi escrito para provar que Jesus é o Filho de Deus, para provar que Jesus é Deus. Por isso que o Evangelho de João é bem diferente dos outros três, porque a ênfase ali do Evangelho de João é provar que Jesus era Deus, era divino. Da mesma forma, a ênfase de Lucas foi mostrar essa ação carismática do Espírito Santo na vida de Jesus, ali em Atos, no Evangelho de Lucas, e também na vida da igreja, no livro de Atos dos Apóstolos. Então, tem que levar em conta essas particularidades. Em relação à pneumatologia joanina, as abordagens de João sobre a obra do Espírito Santo, a dimensão da obra do Espírito Santo, que é enfatizada por João, é a ação, tanto a ação soteriológica, quanto a ação auxiliadora. Pouco João falou sobre a ação carismática do Espírito Santo. Então, João já começa a falar sobre o novo nascimento, ali em João, capítulo 3, nascer da água e do Espírito. João, ele começa a falar que o Espírito Santo vai vir para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, isso é ação soteriológica, ação regeneradora do Espírito Santo. Jesus fala lá em João capítulo 4 com a mulher samaritana, falando do Espírito Santo, que é essa fonte interior que jorrava para a vida eterna e tal. Então, João capítulo 7, Jesus fala: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E diz o texto, isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber. Pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, João, ele fala dessa ação soterológica ajudadora. Está aí a palavra grega parácletos, que significa ajudador, auxiliador, advogado de defesa. Então, capítulos 14, 16 de João fala muito sobre essa ação auxiliadora do Espírito Santo. Então, a ênfase maior do apóstolo João é sobre a ação soteriológica e auxiliadora do Espírito Santo na vida do crente. Porém, João também falou alguma coisa sobre a ação carismática do Espírito Santo, que alguns chamam de Pentecostes joanino. Por quê? Porque depois da sua ressurreição, Jesus aparece aos seus discípulos, ele aparece no meio dos discípulos e diz aos seus discípulos que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou,
eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Então, esse sopro de Jesus sobre os discípulos, dizendo, recebam o Espírito Santo, esse texto bíblico de João, capítulo 20, versículos 21 a 22, tem sido interpretado de diferentes maneiras pelos pentecostais. Se você for olhar, por exemplo, o comentário de rodapé da Bíblia de Estudo Pentecostal sobre essa passagem aí de João, é enfatizado, é interpretado como sendo uma questão de regeneração, de novo nascimento. Então, ao interpretarem esse texto, a maioria dos pentecostais afirma que esse evento no qual os discípulos receberam o Espírito é identificado como novo nascimento. Mas isso é questionado por outros pentecostais clássicos, inclusive da nossa igreja Assembleia de Deus, como é o caso, por exemplo, do Anthony de Palma. Anthony de Palma, ele diz que as promessas de Jesus a respeito da vinda do Espírito, que estão lá em João 14 a 16, bem como as declarações de João, de que os discípulos de Jesus receberiam o Espírito Santo depois que fosse glorificado, militam contra o ponto de vista do novo nascimento. Porque essa promessa aí do Espírito Santo ia acontecer depois que Jesus fosse glorificado. Outros escritores também, como Beneach, ele diz que esse texto aí de João fala sobre a fundação da igreja e a origem de sua autoridade na evangelização, enquanto Atos 2 fala sobre sua capacitação para a evangelização. Mas eu quero chamar a atenção aqui para o que diz Stanley Horton, naquele livro publicado pela CPAD, O Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, Stanley Horton, outro teólogo pentecostal clássico americano, ele também tem um pensamento semelhante ao Anthony de Palma. Ele diz que esse texto de João, que alguns chamam de Pentecostes joanino, indica que os discípulos receberam uma concessão prévia de uma certa medida do Espírito Santo no dia da ressurreição de Cristo e uma experiência transbordante no dia de Pentecostes. Então, para Stanley Horton, quando Jesus disse assim aos discípulos, recebam o Espírito Santo, isso não significa que os discípulos receberam o batismo no Espírito Santo e nem o derramamento do Espírito Santo, mas que receberam o próprio Espírito Santo. Portanto, esse recebimento da vida pelo Espírito Santo não era o revestimento de poder para pregar o Evangelho, que Jesus tinha falado em Lucas 24, 49, e nem Atos 1 e 8, que Jesus chamou de batismo no Espírito Santo, porque este cumpriu-se apenas no dia de Pentecostes. Então, existem várias interpretações no meio pentecostal, mas eu acredito e defendo e penso que estou mais aí seguindo a linha do Anthony de Palma e Stanley Horton, de que a concessão do Espírito em João 20 e 22, ela está em conexão direta com a ordem de Jesus dita aos discípulos no versículo anterior. Porque João 20 e 21, Jesus disse a eles, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Observe a questão da missão. Então Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E aí Jesus assopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. Então, isso aí tem que ser levado em consideração. Então, esse Pentecostes joanino, de João 20 e 22, não é o mesmo Pentecostes descrito em Atos 2 e 4. O que aconteceu em João 20 e 22 não foi o cumprimento das promessas de Jesus a respeito da vinda do Consolador, que ele tinha dito lá em João 7, em João 16, mas foi uma concessão verdadeira, uma concessão antecipada do Pentecostes, uma espécie de amostra grátis, uma palhinha do que ainda viria de forma plena no dia de Pentecostes. Eu gosto muito da explicação que o Champlin dá a esse versículo de João 20 e 22. Ele diz que o Senhor transmitiu para os seus discípulos alguma forma de energia, embora houvesse sido uma transferência preliminar
que seria ampliada e aperfeiçoada no dia de Pentecostes. Ainda segundo Champlin, a interpretação correta de João 20 e 22 envolve uma questão de quantidade e intensidade, pois, nesta altura da narrativa, houve uma doação preliminar do Espírito Santo, que era a promessa e a garantia de que seria concretizada aquela doação mais completa quando o Senhor Jesus fosse glorificado. Né? Então, ali foi uma espécie de penhor, um pouquinho ali, dando garantia de que a atuação plena, o derramamento pleno do Espírito Santo ia acontecer muito em breve. Então, essa doação do Espírito Santo, em seu total poder, não poderia anteceder de forma alguma a ascensão de Jesus e a sua glorificação. Porém, o Senhor quis mostrar que esse presente divino estava garantido, concedendo aos seus seguidores algo do poder que haviam de receber mais tarde em plena medida. Então, Jesus precisava ser glorificado para que enviasse o Espírito Santo. Inclusive, no dia de Pentecostes, Pedro, ele quando vai explicar o que estava acontecendo no dia de Pentecostes, ele atrela tudo isso ao fato de que Jesus ele foi glorificado e enviou o Espírito Santo conforme tinha prometido. No caso da pneumatologia paulina, Paulo ele tanto fala sobre a ação soteriológica e auxiliadora do Espírito Santo, como também Paulo fala sobre a ação carismática. No entanto, a ênfase maior de Paulo é a respeito da natureza do Espírito Santo e sobre as ações soteriológica, auxiliadora e consoladora do Espírito Santo. Paulo, inclusive, ele fala muito sobre o Espírito Santo. Eu fiz uma pesquisa na Bíblia, no software bíblico, colocando lá a palavra Espírito com E maiúsculo, na Bíblia, na versão Almeida Revista e Corrigida, e a gente observou lá 81 versículos das epístolas paulinas que tem a palavra Espírito com E maiúsculo. Desses 81 versículos, apenas 9 versículos, a palavra Espírito ocorre se referindo à ação carismática do Espírito Santo. Ou seja, mais ou menos aí, um pouco mais de 10%. Nos outros 72 versículos, a ênfase de Paulo é sobre a natureza do Espírito e sobre as ações soteriológica, auxiliadora e consoladora do Espírito na vida do crente. Então, irmãos, conforme a gente já adiantou aqui, é muito comum os irmãos interpretarem Efésios 5,18, quando diz, deixem-se encher do Espírito, interpretarem isso como batismo no Espírito Santo, como poder pentecostal. Mas entendemos, pelo contexto, se você avaliar o contexto imediato, anterior e posterior de Efésios 5,18, você vai ver que esse texto se refere à ação do Espírito Santo no interior do crente, santificando o crente, orientando o crente no dia a dia, tendo em vista a maturidade cristã e a produção do fruto do Espírito. Então, Efésios 5,18 diz, e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Então, o que é esse encher do Espírito? O que é que significa isso? Então, a gente, observando o contexto anterior e posterior desse versículo, a gente vai observar, irmãos, que Paulo está fazendo um contraste, uma comparação entre o comportamento de uma pessoa cheia do Espírito e o comportamento de uma pessoa que não é cheia do Espírito. Inclusive, em Efésios 5, 19 a 20, ele fala uma sequência de verbos, que são os verbos aí falar, cantar, louvar e dar, e esses verbos, falando, cantando, louvando, dão a ideia de que Efésios 5, 18, nesse texto, a qualidade de ser cheio do Espírito Santo é evidenciada por atitudes que revelam santificação e maturidade espiritual e não o poder do alto, poder pentecostal para fazer a obra de Deus. Então, diferentemente da abordagem de Lucas, para Paulo,
ser cheio do Espírito Santo, em Efésios 5:18, se refere à santificação e maturidade espiritual do crente, obtidas pela ação do Espírito Santo na vida do crente. Inclusive, essa frase, cheio do Espírito Santo, é uma expressão aí característica de Lucas e não de Paulo. Paulo só fala isso uma vez só. Paulo só fala essa expressão cheio do Espírito Santo apenas em Efésios 5:18. Enquanto que Lucas, nos seus 2 livros, ele fala essa expressão cheio do Espírito Santo 9 vezes. Lucas fala 9 vezes essa expressão cheio do Espírito Santo, considerando o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Além de 4 vezes que Lucas também fala em Atos, a frase cheios do Espírito Santo no plural. Então, portanto, essa expressão cheio do Espírito Santo é uma expressão tipicamente lucana e não paulina. Ora, se Lucas ele usa essa expressão aí, 9 mais 4, 13 vezes nos seus livros, e todas elas se referem à ação carismática do Espírito Santo, Paulo fala dessa expressão somente uma vez. Por que a gente vai impor aos 13 versículos lá de Lucas a interpretação de Paulo? Então, cada autor precisa ser interpretado primeiro em seus próprios termos, observando o contexto imediato, anterior e posterior do texto bíblico, para que não haja problemas. Os teólogos William Menzies e Robert Menzies dizem que Paulo apresenta uma descrição mais ampla e mais plena da obra do Espírito que Lucas, porque para Paulo, a vida cristã, em sua inteireza, é uma realização do Espírito de Deus. Então, Paulo fala da ação do Espírito Santo como fonte de purificação, do Espírito Santo como fonte de justiça, de comunhão íntima com Deus, de conhecimento de Deus, e vários aspectos mais, vários aspectos mais. Paulo fala da questão de ação carismática do Espírito, quando ele fala dos dons espirituais, em 1 Coríntios, capítulos 12 e 14. Então, Paulo fala, e mais em poucos versículos fora essa passagem. Mas a ênfase de Paulo maior é sobre a ação soterológica e auxiliadora do Espírito Santo. Então, o nosso teólogo pentecostal por excelência, que é o Lucas, que foi o único escritor bíblico que não era judeu, escritor grego. Lucas foi um teólogo que se utilizou do gênero literário da narrativa para poder enfatizar e ensinar, dentre outras coisas, a ação carismática do Espírito Santo em Jesus e nos discípulos. Pastor Altair Germano até tem um livro sobre interpretação das narrativas, e nós, pentecostais, temos uma visão diferente dos irmãos tradicionais cessacionistas. Então, eles se utilizam do argumento de que nós não podemos tirar doutrina de livros, de narrativas, de livros históricos, de narrativas, etc. E isso é um equívoco muito grande, até mesmo porque eles tiram outras doutrinas das narrativas, mas não quer tirar essa da doutrina pentecostal. Então, no Evangelho de Lucas, Lucas mostra o Espírito atuando sobre o Messias e capacitando-o para realizar as obras de Deus, como havia sido prometida nas profecias, Lá em Lucas 4:18, quando Jesus entra na sinagoga e diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Então, Lucas ali diz que aquilo ali é cumprimento de Isaías 61:1. Por outro lado, no livro de Atos, está o cumprimento da promessa do Messias de derramar esse mesmo Espírito sobre os seus seguidores. Então, Lucas, como teólogo pentecostal que ele foi um historiador que tinha uma agenda teológica em mente quando ele escreveu Lucas Atos. Então, a intenção de Lucas era mostrar a ação carismática do Espírito Santo que irrompeu na história imediatamente antes do nascimento de Jesus. Então, se você olhar capítulo 1 e capítulo 2 de Lucas, ali é Pentecostes puro. A ação do Espírito Santo, dando sonho, revelação, visão, oração, consagração, profecia.
E Lucas já começa o seu evangelho falando sobre isso. E esse mesmo Espírito, ele ungiu Jesus, revestiu Jesus de poder para Jesus fazer a obra de Deus. Então, Lucas, ele enfatiza muito que Jesus ele foi ungido pelo poder do Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo ao deserto. Quando terminou a tentação, Jesus foi cheio do Espírito Santo para atuar no seu ministério na Galileia. Jesus, ele fazia as coisas orientadas pelo Espírito Santo. Pedro disse em Atos 10:38 que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então, Lucas enfatiza bastante isso aí. Lucas também se referiu ao poder do Espírito Santo que Jesus transfere para seus discípulos fazerem a obra de Deus. Daí aquilo que a gente falou lá no Pentecostes joanino. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. E assim como o Pai ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, para que ele fosse um homem poderoso em palavras e obras, Jesus, ele também reveste a nós, crentes, também com o poder do Espírito Santo, para que também sejamos poderosos para realizar, poderosos em palavras e obras, por assim dizer, para fazermos a obra de Deus com mais eficiência. O James Shelton, ele diz que a pneumatologia lucana, em comparação com a pneumatologia paulina, é muito mais focada. Para Lucas, segundo esse escritor, cheio do Espírito Santo, essa expressão cheio do Espírito Santo ou cheio do Espírito, geralmente indicam que um testemunho inspirado está prestes a ocorrer ou já ocorreu. É muito importante, eu quero chamar a atenção, porque a gente vê aquela profecia de Joel, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Pedro, quando cita isso no dia de Pentecostes, ele cita, mas observe que no dia de Pentecostes, o que é que o povo viu? O que é que mais chamou a atenção do povo? Foram as línguas estranhas, foi a glossolalia. O que é que isto dizer? Então, o povo não pediu explicações a respeito de línguas repartidas como que de fogo, o povo não pediu explicações a respeito do vento veemente e impetuoso. O povo queria saber a respeito daquelas línguas estranhas. O que é isso? Aí Pedro se levanta e diz, isso aí, essas línguas estranhas que vocês estão ouvindo, é cumprimento da profecia de Joel. E Pedro, quando cita a profecia de Joel, ele cita acrescentando algumas coisas e enfatizando a questão e profetizarão. Então Pedro diz, essas línguas estranhas é essa profecia. Então, o significado de e profetizarão, lá de Joel 2, 28 e 29, é muito mais amplo do que o dom de profecia. Fala inspirada, vocalização inspirada. Então, as línguas estranhas, a glossolalia devocional sem interpretação, glossolalia não devocional ou comunitária, que tenha explicação, que tenha interpretação, um discurso inspirado pelo Espírito Santo, tudo isso aí, e a própria manifestação do dom de profecia, tudo isso aí está englobado, nessa promessa aí da ação carismática do Espírito Santo, de profetizar, de falar, de proferir um discurso inspirado. E isso faz uma grande diferença, porque tem muitos pregadores não pentecostais, que fala um discurso com bastante conhecimento, com bastante argumento, com bastante emoção. Tem muita gente que fala com muita emoção e até prende a atenção dos ouvintes. Mas isso não significa que é um discurso inspirado pelo Espírito Santo. Então, a inspiração do Espírito Santo é algo a mais, é algo que vai além disso aí também. Então, Lucas não mostra tanto interesse quanto Paulo no papel do Espírito na conversão daqueles crentes que estão em Cristo. Em vez disso, o empoderamento para a missão chama a maior parte da atenção de Lucas. Então, Lucas, ele quer enfatizar isso, poder pentecostal para fazer a obra de Deus. É Atos 1:8. É Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Lucas enfatizou mais a respeito do Espírito Santo, mais do que Mateus e Marcos. Então, inclusive, todas as passagens sobre o Espírito Santo que Mateus e Marcos falam, Lucas também fala. Só que Lucas, irmãos, ele fala alguns detalhes que os outros não falam. Lucas, como teólogo pentecostal que era, ele observou e registrou que quando Jesus levantou-se da água, do batismo em águas no Jordão, Jesus, ele começou a orar. Ele começou a orar, aí veio o Espírito Santo descendo sobre ele em forma corpórea, como de uma pomba. Os outros, Mateus e Marcos, não falam que Jesus orou, mas Lucas chamou a atenção, porque esse negócio de orar combina muito com o pentecostal, né? Então, depois, diz que todo mundo diz que Jesus foi pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito ao deserto e tal, mas quando termina a tentação, só Lucas diz que Jesus foi cheio do Espírito Santo para a Galileia realizar o seu ministério. Então, Jesus, uma certa hora, ele teve um arrobo de alegria, ele foi impulsionado ali pelo Espírito Santo e falou de forma inspirada, dizendo: graças te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios pequeninos, aos sábios entendidos, revelaste aos pequeninos e tal. Jesus, ele falou de forma inspirada. Então, em comparação com João e Paulo, Lucas tem uma terminologia distintiva para referir-se à atividade do Espírito Santo. Ausente em Lucas Atos está a terminologia caracteristicamente joanina, como o Espírito da Verdade, o Consolador. Essas terminologias são muito de João. Espírito da Verdade, o Consolador. Lucas não fala essas terminologias. Está também ausente terminologias tipicamente paulinas, como, por exemplo, o fruto do Espírito, os dons do Espírito, o selo do Espírito, que Paulo usa, Lucas não usa. Apenas lá no dia de Pentecostes, quando Pedro diz, arrependa e tal, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, Pedro, no dia de Pentecostes, ele chama o batismo do Espírito Santo de o dom do Espírito Santo. Então, não só as terminologias joanina e paulina estão ausentes nos escritos de Lucas, como também a terminologia comumente lucana está ausente ou é rara nas literaturas joanina e paulina, porque eles falaram a partir de diferentes perspectivas. Então, meus irmãos, concluindo e resumindo tudo que nós falamos aqui nesta noite, a obra do Espírito Santo no Novo Testamento é multidimensional, uma vez que ela se manifesta, primeiro, nas dimensões soteriológica, segundo, na dimensão auxiliadora e terceiro, na dimensão pentecostal. Inicialmente, o Espírito Santo age na conversão e regeneração do pecador. Então, isso é a dimensão soteriológica. Depois, o Espírito Santo continua sua obra auxiliando o crente na santificação progressiva, auxiliando o crente na produção do fruto do Espírito e na consolação. É o que nós chamamos de dimensão auxiliadora. Além disso, o Espírito Santo também, ele reveste o crente com poder pentecostal, tendo em vista o cumprimento da missão da igreja aqui na terra, de pregar o evangelho, de fazer a obra de Deus. Então, isso é a dimensão pentecostal carismática enfatizada por Lucas. Então, no Novo Testamento, os escritores João e Paulo enfatizam mais as dimensões soteriológica e auxiliadora da obra do Espírito Santo, enquanto Lucas, por outro lado, destaca a dimensão pentecostal carismática da obra do Espírito Santo. As abordagens desses escritores bíblicos não se contradizem, absolutamente, não tem contradição entre eles, mas se complementam, visando a compreensão mais ampla da obra do Espírito Santo no crente e na igreja. Roger Stronstad, ele diz que a realidade do Novo Testamento a respeito da unidade e da diversidade é a chave para se quebrar o impasse que caracteriza boa parte da atividade teológica protestante quanto à doutrina do Espírito Santo. Ele diz que a chave consiste em reconhecer que as tradições reformadas, wesleyanas e pentecostais
com seus destaques respectivos, porque os reformados enfatizam muito a obra do Espírito Santo na soteriologia. A tradição wesleyana enfatiza muito a ação do Espírito Santo na questão da santidade, da ação auxiliadora do Espírito, e os pentecostais enfatizam muito a questão dos carismas. Então, todas essas abordagens são corretas, mas não são antagônicas. A gente tem que considerar todas as três juntas. Daí, defendemos que a obra do Espírito Santo no Novo Testamento é uma só obra, mas é uma obra multifacetada, multidimensional. Então, meus irmãos, era isso que a gente tinha para conversar com vocês sobre a obra multidimensional do Espírito Santo no Novo Testamento. Desde já, eu agradeço a organização do evento, ao pastor Altair Germano, ao pastor Tiago Rosas e toda a equipe pelo convite, dizer que para mim é uma honra e um prazer estar participando aqui com vocês dessa segunda edição da Conferência Pentecostal Brasileira. Glória a Deus! É muita graça, é muito conhecimento distribuído, compartilhado conosco, que contribui para a edificação da igreja e que contribui para um entendimento e um aprofundamento nas crenças e práticas pentecostais. Que aula abençoada do professor Fábio Henrique, a quem agradecemos também a gentileza de atender o nosso convite. De tantas coisas que aprendemos com esta aula, eu gostaria de chamar a atenção e destacar o seguinte. Percebam que na exposição do professor Fábio Henrique fica claro e evidente que não há uma unanimidade plena entre pentecostais e tradicionais na pneumatologia, ou seja, na doutrina do Espírito Santo. A visão pentecostal soteriológica, ou essa dimensão salvadora, está bem alinhada às demais tradições cristãs evangélicas. A visão pentecostal na dimensão auxiliadora também está bem alinhada com as outras tradições evangélicas, mas a visão ou a dimensão capacitadora do Espírito é aí que o pentecostalismo vai mais além, afirmando que todas aquelas bênçãos do Espírito, todas aquelas experiências do Espírito experienciadas em Atos, elas estão à disposição da igreja hoje. É aí que a teologia pentecostal continua contemplando essa dimensão bíblica da ação do Espírito, e onde param os não pentecostais, ou se não param, compreendem essa capacitação de outra forma, de outra maneira, e a gente compreende de forma plena, como está em Atos. Mesmo os carismáticos, aqueles de linha evangélica reformada, protestante, renovados ou carismáticos, eles também não entram em unanimidade com os pentecostais, principalmente na questão da evidência inicial, que é uma questão da pneumatologia no aspecto da capacitação. E o mais interessante nisso é que o professor Fábio Henrique, essa é uma conferência pentecostal, onde a gente vai aprofundando aqui questões e incentivando com esse aprofundamento a que vocês busquem estudar para terem as suas convicções dentro da questão das doutrinas de teologia pentecostal. O mais interessante é que o pastor
o professor Fábio Henrique, ele chama a atenção que dentro do próprio pentecostalismo não há unanimidade em algumas questões que envolvem a pneumatologia. Percebe? Quando ele colocou ali as diversas interpretações de João 20, 21, 22, citando a nota de rodapé. Inclusive, na Bíblia do Estudo Pentecostal não tem apenas a nota de rodapé, tem um estudo eu estou com a minha aberta aqui, de uma página inteira para sustentar a perspectiva de que o evento de João 20, 22, aquele sopro do Espírito, tem a ver com regeneração, mas conforme colocado, outros teólogos publicados, pentecostais também clássicos, publicados pela CPAD, divergem dessa opinião. A título de colaboração, há algumas dessas questões que a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, a gente não está falando só aqui para assembleiano, estamos falando para pentecostais de forma geral, e até não pentecostais que se interessam em conhecer mais sobre o pentecostalismo. A declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, a título só de informação, ela se aproxima da perspectiva da Bíblia do Estudo Pentecostal, e se você ler toda a declaração sobre o batismo no Espírito Santo e a sua distinção da salvação, na página 166 da Declaração de Fé, a Declaração de Fé se aproxima do entendimento que João 20 e 22 tem a ver com um novo nascimento, ou regeneração, e não um experimento de poder não pleno que antecedeu o batismo, mas sim de habitação, regeneração, salvação, nesse contexto. Depois vocês olhem, Declaração de Fé, página 166, o batismo no Espírito Santo é distinto da salvação, e percebam que a ênfase da Declaração de Fé, que normatiza essa questão, mesmo dando, ela normatiza, mas as publicações oficiais são flexíveis em colocar ali a opinião divergente de outros pentecostais acerca da questão. Então, só para fechar, a Declaração de Fé compreende João 20, 22, como até diz aqui um trecho: quando o Consolador desceu sobre os discípulos no dia de Pentecoste, eles já tinham o Espírito Santo. Jesus lhes disse receber o Espírito Santo. E na sequência vem falando de salvação e de novo nascimento. Mas enfim, é só para a título de colaboração, é uma posição da Declaração de Fé, mas como eu já disse, as próprias publicações oficiais das Assembleias de Deus no Brasil, cujos pastores são associados à CGDB, dão margem para essa discussão e esse debate entre os próprios pentecostais clássicos acerca da possibilidade de outras interpretações de João 20, 22, como o próprio querido professor Fábio se posicionou, e de forma muito honesta. Mais uma vez, nossa gratidão. E agora, queridos, eu vou terminando a minha participação por aqui. Eu quero chamar o Tiago Rosas. Onde está o Tiago Rosas, gente? Ele sumiu hoje aqui da transmissão, mas ele tem um trabalho